Números, capítulo 25. Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. E Israel habitou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. E estas convidaram o povo para os sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e se inclinou diante de seus deuses. E Israel se uniu a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Toma todos os cabeças do povo, e enforca-os perante o Senhor, diante do sol, para que a ira do Senhor possa se afastar de Israel. E Moisés disse aos juízes de Israel: Que cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que estava chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. E quando Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, viu isto, levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi em busca do homem israelita até a tenda, e furou-o a ambos pelo seu ventre, ao homem de Israel e à mulher. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, enquanto ele foi zeloso por mim entre eles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou o meu pacto de paz. E ele e a sua semente depois dele terão o pacto de um sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe de uma importante casa dos simeonitas. E o nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur. Ele era a cabeça de um povo e da casa paterna de Midian. E o Senhor disse a Moisés, dizendo: Atacai os midianitas e os ferireis, porque eles vos irritaram com seus enganos, com que vos enganaram no assunto de Peor e no assunto de Cosbe, filha de um príncipe de Midian, irmã deles, que foi morta no dia da praga por causa de Peor. Capítulo 26. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. E depois daquela praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, com idade igual ou superior a 20 anos, segundo as casas de seus pais, todos os que são capacitados para irem à guerra. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, falaram com eles, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, e disseram: Tomai a soma do povo, com idade igual ou superior a 20 anos, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, Enoque, do qual veio a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Hezron, a família dos Hezronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram contados deles foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã, e Abirão. Datã e Abirão foram os famosos da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão na companhia de Corá, quando contenderam contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com Corá, quando aquela companhia morreu, quando o fogo consumiu 250 homens, e eles se tornaram um sinal. Porém os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemeulitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim,
a família dos Jaquinitas; de Zerá, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo suas famílias, foram de Zefon, a família dos Zefonitas; de Agi, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arodi, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã. E Er e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Judá foram segundo suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Hezron, a família dos Hezronitas; de Ramul, a família dos Ramulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jalelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram contados, 60.500. Os filhos de José, segundo suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Gezer, a família dos Gezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; e de Asriel, a família dos Asrielitas; e de Siquém, a família dos Siquemitas; e de Semida, a família dos Semiditas; e de Éfer, a família dos Eferitas. E Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, mas filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram contados eram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela: de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airã, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; e de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram contados eram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suã, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram contados, eram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beriitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas; e de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Asser foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Asser,
segundo os que foram contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazielitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias, e os que foram contados eram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Entre estes a terra será dividida em herança segundo o número dos nomes. Para muitos darás uma herança maior, e para poucos darás uma herança menor. A cada um se dará a sua herança segundo os que foram contados. Porém a terra será dividida por sorte, segundo o nome das tribos de seus pais, assim a herdarão. Segundo a sorte, a herança será dividida entre muitos e poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Anrão, e o nome da esposa de Anrão era Joquebede, filha de Levi, a quem sua mãe gerou de Levi no Egito. E de Anrão ela gerou Arão, e Moisés, e Miriam, sua irmã. E de Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram contados somaram 23.000, todos os homens com idade superior a 1 mês, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada a herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Mas entre estes não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles: Eles certamente morrerão no deserto. E não restou nenhum homem daqueles, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Capítulo 27. A lei acerca das heranças. E vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta do tabernáculo da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava na companhia dos que se juntaram contra o Senhor, na companhia de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que deveria o nome de nosso pai ser retirado do meio da sua família, por não ter tido filho? Dá-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram corretamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás com que a herança de seu pai passe a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Se morrer um homem que não teve filhos, então fareis com que a sua herança passe à sua filha. E se não tiver filha, então dareis a sua herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu irmão, de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente que lhe for mais próximo da sua família, e ele a possuirá. E isto será para os filhos de Israel um estatuto de justiça como o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: Sobe este monte Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de tê-la visto, serás também recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão, Arão. Porque no deserto de Zim, na contenda da congregação, te rebelaste contra a minha ordem, para santificar-me nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E Moisés falou ao Senhor, dizendo: Que o Senhor, o Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação.
que possa ir à frente deles, e que entre à frente deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, um homem em quem está o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E coloca-o diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, e dá-lhe uma incumbência aos olhos deles, e porás sobre ele certa quantidade da tua honra, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. E ele se apresentará diante de Eleazar, o sacerdote, que consultará por ele segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Por meio de sua palavra eles sairão, e por meio de sua palavra eles entrarão, tanto ele como todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e tomou a Josué e o apresentou diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação. E pôs as mãos sobre ele e lhe deu uma incumbência, como o Senhor ordenara, pela mão de Moisés.